Bom dia, irmãos. Graça e paz. Gostaria de começar lendo aqui um texto que nós cantamos. Porque Deus usou de misericórdia, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E nós estamos aqui nessa posição, irmãos, de reconhecer a obra do nosso Senhor, reconhecer a grandeza dessa obra, reconhecer a grandeza do nosso Deus e render-lhe glória, render-lhe agradecimentos e dar a Ele louvor por tudo que Ele fez por nós, agradecer a Ele por tudo que Ele é. Assim como o Pablo orou, né? Nós estamos aqui fazendo aqui agora, de maneira profética, o que nós faremos por toda a eternidade, que é louvar o Cordeiro de Deus. E existe algo que sempre me chama muito a atenção, que alguns irmãos se debruçam em fazer isso de maneira bem sistemática e de uma maneira exaustiva, que eu acho muito interessante, que é estudar a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos chamam isso de cristologia, né? Estudar os atributos do nosso Senhor, estudar as obras do nosso Senhor Jesus. Como que pode ser isso, esse homem que é 100% Deus e 100% homem? E isso me chama muito a atenção desde os textos do Antigo Testamento que nós temos sobre esse assunto. Então nós temos lá no Éden, quando o homem peca, o Senhor apresentando a redenção, o Senhor nos apresentando a promessa do nosso Messias, quando o Senhor diz que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. E é essa a nossa crença, é essa a promessa que nós devemos nos firmar, e que os nossos irmãos do passado se firmaram em esperar o Messias, e é nisso que nós cremos, que Ele veio para resgatar os nossos pecados. E aí nós temos outros diversos textos falando acerca do nosso Senhor Jesus como ainda uma promessa futura, porque eles vieram antes do Senhor, né? Então, gostaria que os irmãos abrissem em Isaías 9. Os meninos estavam na salinha semana passada, devem saber até de cor já. A partir do versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações.
O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região das sombras da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste as nações, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se lhe chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E eu acho isso aqui muito bonito, muito, muito bonito mesmo, porque aqui nós temos algo muito interessante. Bom, isso é algo que eu imagino que deva acontecer com todos os irmãos aqui que são pais, principalmente os irmãos que têm os filhos menores, né? Os irmãos devem fazer projetos para o futuro dos seus filhos. Então, os irmãos podem desejar que os seus filhos tenham as melhores capacitações profissionais. Os irmãos podem matricular os seus filhos nas melhores escolas, desejar que os seus filhos tirem as melhores notas, colocá-los com os melhores professores particulares e investir que os seus filhos tenham momentos de leitura e práticas que desenvolvem o seu raciocínio, para que no futuro essas crianças sejam adultos inteligentes que se dão bem nas suas carreiras profissionais. Ou os irmãos podem desejar que os seus filhos tenham um melhor desenvolvimento físico, práticas esportivas, coloca na aula de natação, futebol, de luta, e essa criança ela pode, para que ela desenvolva um físico saudável, para que quando ela for adulta e tiver todas as suas questões de trabalho, ela sempre tire um tempo para uma prática, para uma atividade física saudável. Ou, o mais honroso dos desejos, os irmãos podem ter o desejo de que o seu filho seja um servo de Deus, que ele se entregue aos caminhos do Senhor, que ele esteja sempre disponível para a obra de Deus, que ele sempre esteja lendo a Bíblia de joelhos em oração. Mas os irmãos podem perceber que isso não passa de desejo dos irmãos, porque e o investimento que os irmãos fazem para o futuro dos seus filhos, porque pode acontecer que no futuro o filho dos irmãos não queira saber de estudar, não queira saber de ter uma profissão que vai dar um futuro estável. Ele pode querer pegar um violão e sair para ficar tocando aí na praia e não querer trabalhar. Os filhos dos irmãos podem não desejar praticar atividades físicas e assim como a maioria dos adultos, ser mais um sedentário,
que vive trabalhando sentado em um escritório, não tira tempo para nenhuma prática de atividade física, o seu lazer é somente, sei lá, jogar videogame, mexer nas redes sociais. E na mais trágica das hipóteses, os filhos dos irmãos podem nunca se converter aos caminhos do nosso Senhor, apesar de os irmãos terem desejado e investido para que eles sempre sigam nas veredas da justiça. Eles podem não ser transformados pela mensagem salvadora que nós encontramos no Evangelho. Isso é muito triste, é muito trágico. Mas o que eu acho muito bonito nesses textos do Velho Testamento é que eles encontram uma confirmação perfeita no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, o Senhor fala: o principado estará sobre os seus ombros. E nós vemos o Senhor Jesus tomando sobre si todas as nossas dores, o Senhor Jesus tomando sobre si todas os nossos pecados, e nós vemos todo o projeto para que, quando Ele retornar, Ele reine de fato sobre este mundo, mas hoje Ele já reina em nossos corações. Nós cantamos isso. Nós vemos uma confirmação perfeita. Tudo o que o nosso Deus, tudo que Deus Pai disse que o nosso Senhor Jesus seria, Ele foi e Ele é. E as coisas boas, as coisas positivas que nós lemos, como agora nós lemos Isaías 9, Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas também as coisas pesadas, como nós lemos em Isaías 53, que Ele não tinha qualquer beleza, que Ele era mais um do que os homens olhavam para Ele e meneavam a cabeça. Ele era o mais rejeitado dentre os homens. Todas essas coisas o nosso Senhor Jesus cumpriu. E lendo Colossenses no capítulo 1, antes de ler o texto de Colossenses, nós podemos lembrar nos próprios evangelhos, quando o Senhor Jesus foi batizado, o que aconteceu? O Senhor Deus se manifestou e disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Na palavra do Senhor fala também que a comida do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. E no Getsemane, como meu pai me lembrou disso, no Getsemane, apesar de não desejar de não desejar receber sobre si o cálice da ira de Deus, não desejar receber sobre si, de ser afastado da comunhão que ele tinha com o Pai, ele disse: contudo seja feita a sua vontade. E aqui nós temos em Colossenses 1, a partir do versículo 13: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é o primogênito do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o qual... Eu li errado, irmãos, perdão. O qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,
sejam principados, sejam potestades. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, e pela morte perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou ministro. Olhem que beleza, que coisa maravilhosa, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é exatamente aquilo que o nosso Deus Pai desejou que ele fosse. E por isso nós encontramos nele a nossa redenção, nele nós encontramos a nossa esperança. Nós que éramos inimigos de Deus no entendimento, fomos reconciliados com o Pai. E antes de partirmos o pão, eu gostaria que cantássemos uma canção. Pode ser que alguns dos irmãos aqui não a conheçam, nós nunca cantamos ela em reuniões aqui no domingo de manhã, mas ela canta exatamente esse texto. Mas ela tem um verso que me chama muito a atenção, porque é o objetivo nosso aqui nesse momento. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na letra, que ela diz: já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça, louvemos sim. Então, irmãos, estejamos com os corações firmados no nosso Senhor, estejamos com os nossos corações entregues ao nosso Senhor, buscando agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Poderíamos cantar essa canção e logo em seguida vamos partir o pão. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes,
ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é esplendor da glória. Ele é exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Ó Pai, muito obrigado pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque Cristo é infinitamente mais do que nós merecemos, infinitamente mais do que nós poderíamos pedir, do que nós poderíamos desejar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito e o Senhor Jesus Cristo é a imagem perfeita de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Pai, e é com esse coração grato que nós hoje estamos aqui para partir o pão e lembrar desse sacrifício perfeito que nos traz a vida, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Irmãos, aqueles que ainda não creem que essa obra do Calvário, essa obra feita pelo nosso Senhor Jesus é capaz de nos trazer a vida, é capaz de nos tirar dessa situação de morte que nós estávamos. Irmãos,
se alguém aqui ainda não tem o Senhor Jesus como seu único e o suficiente Salvador, quem não encontra ainda nele a salvação, irmãos, por favor, pensem nessa situação, porque isso daqui é muito importante. Isso daqui não é o pão, não é o cálice, mas é a obra do nosso Senhor Jesus, e nós fazemos isso para nos lembrarmos do que Ele fez por nós. Então, que a obra do nosso Senhor Jesus toque o coração de cada um aqui presente.